os celeiros, e eles são controlados por arcanjos. Ali, então, no seu universo, prezados ouvintes, é manipulado todas as plantas, o DNA de todas as plantas que existem em nosso mundo e que existem em outros mundos dentro do nosso vasto universo. Se você pensar que você está sozinho, você está como os padres, são medievais. As mentes, teve uma época que Galileu Galilei disse que a Terra era redonda. Ele foi mandado para a fogueira e ele teve que negar, dizendo que a Terra é quadrada, senão morria. Se você pensa que você é o centro do universo, que você é o único, você está enganado, meu amigo. Existem bilhões de mundos e o Shaul, o apóstolo Talmidim Shaul, ele fala isso em Hebreus e Yehudim, capítulo 11, onde ele fala de outros mundos. Exatamente, são bilhões e bilhões de mundos e ainda em nosso universo. Este universo que eu estou falando já é outro universo, que é atravessado pelas águas. Depois de muito tempo, você chega num portal e entra nessa dimensão dos Melahim celeiros. E lá do outro lado do rio, do outro lado do mar de cristal, você então encontra como os celeiros manipulam as sementes e vêm aos nossos mundos e cultivam as espécies, e eles também são conhecidos como os botânicos do universo. Porém, prezados telespectadores, se você por acaso viajar novamente e pensar em chegar no limite desse universo dos Melahim celeiros e viajar, você encontrar exatamente outro outra final, outro fim, e você encontra também água. Você então atravessa estas águas, e quando atravessa essas águas, passa o Melahim, ele consegue viajar na nossa língua 60 dias, bilhões de vezes do que a velocidade da luz, para atravessar exatamente este mar de águas, que são bilhões de vezes maior do que o nosso universo. E então eles conseguem chegar em um outro universo. É o segundo universo. Esse segundo universo, quando você sai das águas, a primeira recepção que você tem, prezado telespectador, é exatamente a figura de um portal lindo, magnífico, criado pelo Eterno. E logo você entra em um outro universo com mundos, com bilhões, todos banhados pela luz. Ali a matéria não pode existir, não pode habitar, porque a luz não permite. E então o Eterno criou outra dimensão, para que nesta dimensão a matéria espiritual possa então coadjuvantemente, junta com a luz, habitar harmonicamente. Isto é conhecido como o mundo espiritual. Quem habita, por exemplo, nesse segundo mundo, chama-se os sentinelas. Estes sentinelas, estes que são chamados em nosso planeta anjos da guarda. São esses que vêm a serviço dos mundos do Tsitsum, ou seja, dos mundos físicos, entre estes o nosso. São eles que estão diariamente com o homem, que ajudam, que aconselha, que permite o Eterno ajudar em sua missão. Está escrito lá exatamente onde o salmista Davi disse: o Melahim do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Exatamente, os sentinelas ali vivem. São bilhões e bilhões de Melahims em mundos ali espalhados com maravilhas que é indescritível a linguagem humana. Mas se nós adentrarmos e conseguirmos viajar adiante, nós vamos novamente encontrar o final deste universo e vamos então entrar em um terceiro universo. Esse terceiro universo é interessante, é conhecido pelos profetas, por Yeshua e pelos discípulos, pelos talmidinhos e também por tantos profetas, pelos naviinhos, com o nome de Sheol. É o mundo do Sheol.
que é traduzido como inferno. Na verdade, não tem nada a ver com o inferno, mas neste universo, prezados telespectadores, para aqueles que são ignorantes e não conhecem, é o mundo da punição. É o universo da punição, é o local, é o cárcere do universo. E é interessante que o terceiro universo e o quarto universo, eles não são atravessados por água, por dentro da água, mas eles são atravessados por fora da água. Exatamente, prezados telespectador, nós temos então exatamente o universo Sheol, numa base embaixo e o universo, o Sheol positivo em cima. Ou seja, são dois Sheol. O Sheol positivo e o Sheol negativo. O Sheol negativo é chamado o Sheol da punição. O Sheol positivo é chamado de Gan Eden. Gan Eden. Vamos ver aqui o que é que acontece. Exatamente quando o indivíduo é punido pelo Eterno. Quando diz a palavra do Eterno, ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso, o que, prezado telespectador? O juízo. Logo depois da morte, segue-se o juízo. Os Yahudim Natsiri, os costumes judaicos até hoje vistos numa sinagoga entre os judeus de Israel e também dos judeus antigos, são harmônicos e é o mesmo. A igreja romana, a igreja católica, ela copiou muitas destas coisas, ainda quando havia uma ligação, um elo que o ligava antes de Constantino. Você pode perceber, prezados telespectadores, que muitas coisas da igreja católica é uma das igrejas que mais que parece com o judaísmo antigo. E é exatamente a liturgia, a maneira de ser do padre católico. Perceba que quando ele está fazendo a missa, ele vira as costas, exatamente como faz os judeus. Ele se vira para o lado de Jerusalém. Você perceba que a batina que eles usam até hoje era um protótipo da roupa sacerdotal que os judeus usavam dentro do templo. É impressionante, tanto quanto dentro das sinagogas. E alguns costumes, as ideias, eles tiraram da onde? É isso que constitui Babilônia. Babilônia, ela é, prezado telespectador, uma mistura. Babilônia é uma mistura, ela pega exatamente aquilo que é verdadeiro e mistura. Quando você ouve aquela coisa, você diz, ué, mas isso não é de Babilônia? Isso não é da Igreja Católica? Não, prezados ouvintes, isso não é da Igreja Católica, é igual dos judeus. Pegou do Machia, pegou de lá, eles vieram de lá de dentro, depois se transformaram em cristianismo. E então eles acloparam, mesclaram doutrinas, porque Satanás, ele não consegue te fisgar se ele por acaso não mesclar a verdade com o erro. Ele tem que ter uma isca para te atrair. Por isso eu sempre tenho dito, todas as igrejas têm verdades. Se você for na igreja pentecostal, assembleia, batista, presbiteriana, elas têm verdades lá dentro. Tem. Se você for na igreja testemunha de Jeová, ela tem verdades lá dentro. Tem verdades. Se você for nos adventistas do sétimo dia, eles também têm verdades lá dentro. Com certeza, eles têm um sábado, uma alimentação, tem muitas vezes lá dentro. Se você for entre os católicos, eles também têm verdade lá dentro. Mas escuta, tem mentira! Está misturado! E vocês têm que saber o que é verdadeiro e o que é falso. Separar não é fácil, porque confunde a mente, você fica confusa ou confuso, você não sabe separar. Então vejamos o que acontece exatamente quando o homem vai para o Sheol. Quando você, então, depois da morte, o corpo, ele volta, prezados ouvintes e telespectadores, para o pó. Mas Eclesiastes 12:7 diz o quê? Que o espírito, a palavra espírito ali, prezados telespectadores, significa Neshama.
A sua Neshama volta, Elohim que o deu. E está escrito isso na palavra. O juízo, depois a Neshama volta para o eterno. E então o seu corpo volta para o pó. E então se cumpre o que está escrito em Eclesiastes 9, 5, 6. Amor, inveja, ódio para eles aqui nesta dimensão. Não mais ele tem participação de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, a sua memória, o seu corpo jaz no esquecimento. Ele está dormindo, já é pó. Porém, a sua Neshama não. A sua Neshama continua. E fica 7 dias aqui na terra. E então, depois de 7 dias, são leis criadas pelo Eterno, pelo Elohim. Então ele vai para o universo da punição. E você, prezado telespectador, tem que saber disso. Você então vai para o universo da punição, aonde você vai para o Sheol. Se você, conforme tuas obras, ou tu vai para o Sheol ruim, ou tu vai para o Sheol bom, que é o Gan Eden. E lá no Sheol ruim é o universo e o local em que é punidos ímpios. Ao formato deste universo tem um formato de dragão. É controlado pelo Melahim, um arcanjo chamado Urimiel. Urimiel tinha a serviço dele 5.000 Melahims, todos com formatos de leão, com suas roupas de fogo. Eles então colocam cada indivíduo em um local aonde o Eterno determina, conforme a punição. E é isto que acontece logo seguindo o juízo, logo após a morte.